E aí galera, na aula de hoje daremos continuidade ao estudo dos vetores. Vamos nessa! Continuando aqui com a parte de vetores, na aula anterior, só retomando um pouco, na aula anterior nós vimos que vetor é um ente matemático que serve para estabelecer a direção e sentido de aplicações de grandezas classificadas como grandezas vetoriais, certo? Dentro da aula passada ainda, nós vimos como operar vetorialmente, como realizar a álgebra vetorial. Nós vimos o caso da soma, o que é que significa o sinal negativo para o vetor, que indica só o sentido oposto ao positivo. Vimos as características desse vetor e como somar vetores com a mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentido oposto. Beleza? Lembrando um ponto importantíssimo. Todo vetor possui módulo, direção e sentido, obrigatoriamente, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida sobre essa questão de vetores, vá lá na aula passada, tá aqui o card, e revise isso, ok? Hoje vamos dar continuidade estudando aqui a soma dos vetores perpendiculares. Então, quando eu tenho vetores que não possuem a mesma direção, tá? Eu posso ter dentro dessa gama esse caso específico, que são vetores perpendiculares. Se eu tenho dois vetores que a direção entre eles forma um ângulo de 90 graus, perpendiculares, para somar, eu continuo fazendo a mesma coisa. Eu tenho que unir a extremidade de um vetor na origem do outro. Então, se eu quero que você some, determine a soma do vetor A mais o vetor B, você vai lá unir a extremidade do vetor A, que é a pontinha da seta, na origem do vetor B. Veja que eu mudei eles de posição, eu transladei, eu peguei esse vetor e coloquei aqui, mas eu não rotacionei, tá certo? Se eu rotacionar, passa a ser outro vetor. No caso, eu só mudei de lugar no espaço e eu posso fazer isso aí. É uma propriedade dos vetores. Como é que eu estabeleço o vetor soma? Vimos na aula passada. O vetor soma é o vetor que tem a origem coincidente com a origem livre e tem a extremidade coincidente com a extremidade livre. Então, o vetor soma, para você lembrar mais fácil, é origem com origem, extremidade com extremidade. O vetor soma, nesse caso, tá bem aqui. Origem com origem, extremidade com extremidade. Esse é o meu vetor soma. Certo? Se você tem aqui um ângulo perpendicular, quando você vai somar dois vetores perpendiculares, eles sempre vão formar esse triângulo retângulo aqui. Para determinar a direção e o sentido, eu faço isso, tá certo? Eu estabeleço geometricamente, determinei a direção dele e o sentido, indicado pela seta aqui. Para estabelecer o módulo, eu uso a relação, uma das relações do triângulo retângulo, que é o Teorema de Pitágoras. O que é que o Teorema de Pitágoras garante? Que a hipotenusa, que é o lado que está na frente do ângulo 90 graus, ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Tá certo? Isso aí eu estou buscando o módulo, por isso que eu até tirei o vetorzinho de cima. Eu estou analisando só o módulo dele, certo? Isso aqui é Pitágoras. Beleza? Agora é só substituir, S ao quadrado é igual a o módulo de A, 4, mais o módulo de B, 3 ao quadrado. Isso aqui é S ao quadrado, que é o vetor soma, ou vetor resultante, vai dar 16 mais 9. Então esse vetor soma ao quadrado aqui, tirando a raiz, aqui vai dar 25, Então vou tirar a raiz dos dois lados. O meu vetor soma tem módulo de 5 metros. Beleza? Com isso eu estabeleci direção, módulo e sentido, certo? É assim que você deve proceder com relação à soma de vetores perpendiculares. Existe outra maneira, que você pode só pegar o vetor e fazer isso aqui, Vetor A, vetor B, aí você fecha o paralelograma, o vetor soma está aqui na diagonal, certo? Mas eu prefiro fazer esse, porque fica mais claro aí o triângulo retângulo. Aí você translada esse para cá, o vetor A para esse ponto, e acaba chegando na mesma situação, tá vendo? Mesma direção,
mesmo sentido. Aí fica a seu critério. Você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá bom? Agora, aí, até o momento, nós só vimos como somar dois vetores. Mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos e perpendiculares. Como é que eu faço para realizar a soma de vários vetores? Para realizar a soma de vários vetores, pessoal, nós vamos proceder da mesma maneira. Extremidade com extremidade, origem com origem, certo? Então vamos aqui, ó. Fazer aqui um exemplozinho de soma de vários vetores. Certo? Soma de vários vetores. Você tem aqui o vetor A. Não vou me ater aos detalhes não, tá? Da nomenclatura para ser mais rápido. Vetor B, C, vetor D. Quero somar esses vetores aí, ó. Quero a soma A mais B mais C mais D. Soma dos vetores. Quero que você estabeleça isso. Como é que você vai fazer? Origem na extremidade, extremidade na origem, melhor dizendo, extremidade na origem, sucessivamente. Vou ligar, ó, separar aqui. A extremidade de A na origem de B, a extremidade de B na origem de C e a extremidade de C na origem de D. Tá assim, ó, origem de D. O que é que eu vou fazer agora? Sobrou uma extremidade livre e uma origem livre. O vetor soma, ó, parte da origem livre e chega à extremidade livre. Tá? A reta que une a origem livre e a extremidade livre. Origem com origem, extremidade com extremidade. Esse aqui é o meu vetor soma. Ah, professor, como é que eu faço para estabelecer o módulo? Nesse tipo de situação, numa questão real, de prova, o cara vai te fornecer isso aqui, ó, o elaborador vai te fornecer isso aqui dentro de um papel milimetrado. Para quê? Para que quando você faça o desenho, você consiga contar quantas unidades tem esse vetor. Por exemplo, que tem em uma unidade, aqui tem 2 unidades, então o módulo dele vai ser 2. Aí vai depender da unidade de medida que ele vai estar estudando, que ele vai estar te fornecendo lá, beleza? Isso numa situação de prova. Nesse tipo de situação, você só consegue estabelecer o módulo pelo tamanho do vetor. Então, ou você pega uma régua e mede, diz, ó, esse aqui é um vetor, tem tantos centímetros, na minha escala, tantos centímetros correspondem a 5 newtons, 10 newtons, ou qualquer outra grandeza vetorial, ou você vai ter isso aqui dentro de um papel milimetrado. Ainda dentro dessa soma de vários vetores, tem um caso que é muito importante, que é quando você soma, você tem aqui soma igual a 0. Vou colocar sem rebuscar os termos, tá? Se você tem um vetor A, vetor B e um vetor C, e você vai somá-los, A mais B mais C, isso aqui não importa se é 1, 2, 3, na verdade, de 3 para frente, né, que dá 3, 4, 5 vetores, não importa. Você vai somar vários vetores. Quando você desenhou, quando você alinhou eles, colocou extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem, se formar uma figura fechada, a soma desses vetores aqui, ó, a soma é igual a 0. O vetor soma é nulo. Por quê? Porque o meu vetor soma é justamente o vetor que une origem livre com extremidade livre. Se eu faço o desenho e não tem nenhuma origem livre, extremidade livre, significa dizer que a soma aqui é nula, tá certo? É 0. Tranquilo? Então, aqui nós temos os casos de como somar vetores. Agora, nós vamos tratar sobre o ponto mais importante, digamos assim, desse conteúdo, que é o que os alunos têm mais dificuldade, que é a temida decomposição vetorial. Não sei nem porque é que é temida, porque é muito simples, né? Senão vamos ver aqui que é muito facilzinho. Antes de continuar, deixa logo o like, compartilha com a galera, visita o site, né? Lá tem experimentos, vídeos de experimentos, tem lista de exercícios, tem provas de vestibular,
tô alimentando lá devagarzinho, já já vai estar, ó, alguns posts com dicas. Então segue lá. Vamos lá. Continuando aqui. Como eu disse, a parte mais legal, né, do conteúdo é a decomposição vetorial. Mas você precisa ter o enfoque de que isso aqui é uma coisa simples. Você precisa ter a visão que isso aqui é uma coisa simples, não é nada complicado, tá? E você vai ver que fica muito fácil de resolver questões quando você conhece bem essa parte de decomposição, tá? Vamos lá. Decomposição vetorial. Primeiro, o nome já está sendo bem claro, decomposição. O que é decompor? Decompor é separar, é quebrar em partes, né? Você pode entender isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um vetor e vou quebrar ele em partes, vou dividir, vou separar as partes dele, certo? Então vamos lá. Se eu tenho aqui um eixo Y, tenho aqui o meu eixo X, e eu coloco, tá? E eu coloco um vetor, vamos imaginar um vetor de deslocamento, certo? Vetor de deslocamento, assim, ó, 2 metros, de módulo 2 metros. Esse vetor, ele está só no eixo X. O que é que ele está indicando? Que o meu objeto está se deslocando, ó, só no eixo X, por 2 metros. Se eu colocar esse vetor 2 metros aqui no eixo Y, só no eixo Y, vou separar aqui. Isso está indicando que o meu vetor está só subindo por 2 metros. Se fosse para baixo, só baixando por 2 metros. Mas eu tenho um caso. Eu posso ter um vetor que não esteja nem no eixo X e nem no eixo Y. Eu posso ter um vetor que não esteja nem no eixo X nem no eixo Y. Vou chamar aqui de vetor A. Quando ele está assim, ó, significa dizer que ele vai subir e ao mesmo tempo ele vai se deslocar para a direita. Tá vendo? Ele age simultaneamente nos dois eixos. Ele age simultaneamente nos dois eixos. Todo vetor que tem essa configuração aqui diagonal em relação aos eixos X e Y, ele age simultaneamente nos dois eixos. O que é que a gente vai fazer? Decompor. Nós vamos quebrar isso. Quebrar esse vetor e mostrar a parte dele que age exclusivamente no eixo X e a parte dele que age exclusivamente no eixo Y. Como é que eu faço isso na prática? Você vai lá, ó, na extremidade do vetor, vai lá na extremidade do vetor, trace uma linha paralela ao eixo Y até tocar o eixo X. Aí você marca o pontozinho lá. Depois você traça uma linha paralela ao eixo X até tocar o eixo Y. Você vai marcar lá um pontinho. O vetor, a decomposição do vetor é como se você imaginasse, é como se você colocasse uma lâmpada aqui em cima e observasse a sombra desse vetor nesse eixo X. Ela vai estar exatamente aqui dentro, certo? Nessa região. E depois colocasse a lâmpada aqui e observasse a sombra dele no eixo Y. Vai estar nessa região. Veja, as componentes, elas não são vetores de verdade, né? Elas são uma projeção que eu direciono com um vetor unitário, tá certo? No fim das contas, nós tratamos, entre aspas, como sendo um vetor. Mas, lembre, a componente não é um vetor propriamente dito. O vetor é esse aqui, ó. É só uma projeção, tá certo? Em cada eixo. Então, esse vetor aqui nós vamos chamar de AX. E esse vetor aqui nós vamos chamar de AY. Onde isso aqui é a componente X do vetor A. Beleza? E aqui a componente, vou botar aqui, componente Y do vetor A. Certo? Está decomposto. Ao invés de usar o vetor A, que age simultaneamente nos dois eixos,
e nós não sabemos trabalhar assim no ensino médio, eu separo o vetor que age na horizontal e o vetor que age na vertical. Então, ao invés de usar o vetor A, eu uso as suas componentes, AX e AY. Geometricamente, decompor o vetor é só isso. Se você observar, ó, eu posso transladar esse vetor AY para cá, ou transladar o vetor AX para cá, tanto faz. Se eu transladar esse vetor AY para cá, ele está bem aqui, ó, AY. Certo? Isso aqui, ó, triângulo retângulo, soma de vetores perpendiculares. O que é que eu posso garantir para você? Que esse vetor A vai ser AX mais AY. Beleza? As partes, se eu somar as partes, vai ser igual o todo aqui, ó. Tá bom? Lembrando que isso é vetorial. Não quer dizer que isso aqui é 10, aqui vai ser 5 e 5. Não. É vetorial. A álgebra é diferente. Nós vimos lá nos nossos exemplos. 3 mais 4 pode ser 7, pode ser 1, pode ser 5, pode ser um valor compreendido entre o máximo e o mínimo. O máximo é quando tem a mesma direção e mesmo sentido, você soma, e o mínimo, mesma direção e sentidos opostos. Certo? Então a soma aqui, ó, é vetorial, de vetores perpendiculares. Tranquilo? Agora, como eu faço para determinar a intensidade de cada um dessas componentes? Olha, preste atenção. Vai depender do ângulo que está sendo estudado. Geralmente, o ângulo que ele pede que você estude é o ângulo entre o vetor A e o vetor X. Vou chamar aqui de ângulo beta. Geralmente é esse aqui. Pode ser outro? Pode ser esse aqui, ó? Pode. Pode. Não tem problema nenhum. Geralmente ele pede esse. Vamos analisar primeiro se for beta. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um triângulo retângulo. Dentro das propriedades do triângulo retângulo, eu tenho seno e tenho o cosseno. Então eu vou analisar primeiro, deixa eu ver aqui. Eu quero analisar o seno do vetor, o seno desse ângulo beta. O seno do ângulo beta é cateto oposto ao ângulo, que é quem? AY. Sobre a hipotenusa, que é A. Fazendo meu pelos extremos, AY é igual a A vezes o seno de beta. Pronto. Então, se eu quero descobrir quem é AY, basta que eu multiplique o vetor A, o módulo do vetor A, vezes o seno de beta. A outra propriedade, cosseno de beta. Cateto adjacente, nesse caso aqui, ó, cateto que está próximo ao ângulo, que está formando o ângulo, AX, sobre a hipotenusa, que é A. Fazendo meu pelos extremos, AX vai ser igual a A vezes o cosseno de beta. Então, se eu quero a componente AX para esse ângulo aqui, ó, estudando esse ângulo, eu multiplico pelo cosseno. E sempre que você for decompor, é isso que você vai fazer. Você vai pegar o vetor que você quer decompor e multiplicar pelo seno ou pelo cosseno. Como é que eu sei se eu tenho que multiplicar pelo seno ou pelo cosseno? Eu vou olhar para o ângulo estudado, tá? O ângulo estudado é esse, então esse componente aqui é o adjacente, então eu multiplico pelo cosseno. Esse vetor aqui, ó, é oposto ao ângulo, então eu multiplico pelo seno. Por que é que eu estou falando isso? Porque isso aqui, ó, não é fixo, depende do ângulo que você está analisando. Se eu estiver analisando esse ângulo aqui, ó, alfa, se eu estiver analisando o ângulo alfa, fica o contrário. A y é o cateto adjacente. Então, se eu estiver analisando por alfa, fica assim, ó. A y vai ser A vezes o cosseno de alfa. E a x é o cateto, vira o cateto oposto, tá bem aqui, ó. A x é A vezes o seno de alfa. Beleza? Então, vai depender do posicionamento do ângulo, tá bom? Mas decompor um vetor é sempre multiplicar pelo seno ou pelo cosseno. Vou colocar aqui um exemplo simples. Tira o print aí quem quiser. Pausa o vídeo. Um exemplo simples aqui sobre decomposição. Certo? Só para a gente ver que não é bicho de sete cabeças. Se eu pegar aqui o vetor o y, o eixo x, e aí eu tenho um vetor A de módulo 20. Vou colocar aqui 20 vetor de deslocamento, metros. Aí eu quero as componentes dele.
Aí eu digo para você, olha, o ângulo é aqui de 30 graus. Eu quero as componentes. Geometricamente, vai lá na extremidade, ó, traça uma linha paralela. Aqui é a componente AX. Traça uma linha paralela ao eixo X. Lá no eixo Y você vai ter a componente AY. Aqui o AX é o cateto adjacente e a Y é o cateto oposto. Então AX vai ser A vezes o cosseno de 30 graus. AX. A vale 20 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. AX vai ser igual a, simplifica, 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. Metros aqui no caso. Beleza? Você não lembra lá da tabelinha? Seno, cosseno. 30, 45 e 60. Aí você vai lá, 1, 2, 3, 3, 2, 1, por 2, divide tudo por 2, tira a raiz. Beleza? Você não lembra, a tabelinha é essa, mas isso aí você tem que saber já, né? Continuando aí, o AY. AY é A vezes o seno. Se AX é A vezes o cosseno, AY é vezes o seno de 30 graus. Então AY vai ser, quem é o vetor A? O módulo dele é 20 vezes o seno de 30, 1/2. Então AY vale 10 metros. Então as minhas componentes são essas aí. AY 10 metros, AX 10 raiz de 3 metros. Se eu somar as duas componentes, eu vou achar esse 20 aqui, tá bom? Isso aí, com isso, encerramos a parte de vetores. A teoria que nós precisamos compreender sobre vetores para trabalhar com a física é só isso daqui, tá? Não é que vetor termina aqui, não. Vetor é uma coisa muito mais complexa. Você tem livros e livros sobre vetores, campos vetoriais, um monte de coisa envolvendo essa ferramenta matemática excepcional que é o vetor, tá certo? Aqui nós temos uma visão geral do que vamos precisar para o ensino médio, beleza? Então já deixa o like, compartilha com a galera, visita o site e até a próxima. Bom proveito, galera. Valeu!